Essa é uma sessão da vingança, da vindita. Tem deputado do PSOL que se gaba e fala no microfone dizendo que pode aprovar essa lei, porque nós vamos derrubá-la no STF. Então vocês deveriam concorrer para ministro do STF. Então eu vou contar que deputados do PT, PCdoB e PSOL atacam o CCJ e são desmantelados por Marcel Van e também a Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados avançam com um projeto de lei já aprovado no Senado que visa limitar os poderes do STF, ali o Supremo Tribunal Federal, e criminalizar declarações dos ministros fora dos autos. No entanto, partidos como PT, PCdoB e PSOL estão se mobilizando para impedir esta votação. Assista comigo a este vídeo. Apresentamos sim o nosso requerimento de retirada de pauta por entendermos que é um projeto que exige de nós uma reflexão especial. Nós estamos tratando aqui de uma declaração de inconstitucionalidade e de concessão de medidas cautelares nos tribunais que incide sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Poder Judiciário e que incide também, a nosso ver, sobre a ordem democrática, sobre a nossa Constituição, que estabelece uma divisão entre os poderes, com as suas responsabilidades próprias. E eu sinto que há nesta casa aqui, e especialmente nesta comissão, por parte de alguns colegas parlamentares, e eu respeito a todos, mas me permito discordar de forma democrática, que querem efetivamente penetrar na seara do Poder Judiciário e de maneira muito especial no Supremo Tribunal Federal, parlamentares certamente que entendem que interesses nem sempre muito legítimos e nem sempre muito dignos estão sendo devidamente confrontados pelo Poder Judiciário, especialmente pela nossa Suprema Corte. Está claro que o sentimento a mover este projeto não são os sentimentos melhores de compromisso com o nosso país, com o nosso povo, com o nosso ordenamento jurídico, com o Estado democrático de direito. Presidente, eu tenho o maior respeito pelo deputado Patrus, um excelente conhecedor das matérias jurídicas. No entanto, nessa defesa, ele lateralizou os argumentos falando de coisas que não são especificamente a PEC 8, que trata de decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. E, como são assuntos laterais, ele acabou confundindo e até pessoalizando de que, supostamente, isso atentaria com a democracia e com a nossa república, sendo que o projeto fala exatamente o contrário, porque ele retira o poder individual de um único ministro, passando, por exemplo, que essa decisão deva ser feita pelo colegiado. Isso é uma das coisas que essa PEC trata. Nesse sentido, e considerando que o deputado Patrus não mencionou qualquer argumento específico à PEC 8, que justifique a retirada de pauta, e sendo esse projeto já de conhecimento de todos há bastante tempo, já que foi protocolado em 2021, obviamente eu solicito a manutenção da PEC nessa pauta. Obrigado, presidente. Nós defendemos a retirada porque esta sessão ela está deformada no método e no mérito. O método é fazer votação de projetos tão importantes aqui na importantíssima Comissão de Constituição e Justiça, quando a mesa diretora autorizou votações virtuais, não presenciais, durante essa semana do dito esforço concentrado. Ora, isso merece presença ampla, grande, de cada membro da CCJ. Como no plenário também, não se pode apreciar nenhuma matéria de maior relevância sem a presença. Senão a gente vai ficar tudo online, como se vivêssemos numa pandemia permanente. A outra razão, nós entendemos que essa é uma sessão da vingança, da vindita. Deputado Gilson.
Presidente, primeiro eu refutar o argumento do deputado Chico. Todos os presentes e todos os deputados da comissão são convidados. Não entendo por que não estão aqui, caso tenham interesse em matéria que se considera importante. Eu estou presente, o deputado Chico da mesma forma. Com relação ao argumento do deputado Patrus Ananias, onde ele diz que a não concessão de decisão monocrática pode afrontar direitos, isso afronta a ideia da PEC. A PEC ela só veda a concessão de decisão monocrática, está lá no parágrafo 1º, nas ocasiões descritas no inciso 1 e 2. Nas decisões cuja preocupação o deputado Patrus menciona, não há qualquer possibilidade de risco. E quero dizer aqui que aqui não existe ninguém menos legítimo. Todos que aqui estão legitimamente pelo voto popular e chegaram nesta casa através do voto. Então, contrariando o colega que diz que nós somos menos legítimos ou dignos, com certeza ele não está falando com os deputados que aqui estão. E quando fala de que o legislativo está se colocando e intervindo no judiciário, eu acho que ele esqueceu do que está acontecendo no Brasil. Porque é o contrário que está acontecendo. É o judiciário que está fazendo o papel do legislativo. E é exatamente por isso que nós somos contra, porque não é admissível que um único homem possa aqui, por exemplo, que são os dois bens maiores, que é a liberdade e a vida, decidir pela vida e a liberdade de uma pessoa, sem que esta pessoa tenha mais para onde recorrer, porque este só por questões políticas acaba com a vida de uma pessoa. Obrigado, senhor presidente. O deputado Chico Alencar me convenceu mais ainda de votar a favor dessa PEC, porque quando ele diz que a legitimidade fica enfraquecida unicamente pelos deputados estarem fora, imagine um ministro só derrubar o que o Congresso todo faz. Muito obrigado. Presidente, na verdade, eu quero fazer um alerta aos nossos colegas, porque eu vi aqui manifestações de deputados sinalizando que a votação dessa PEC poderia impedir a ação de ministros isolados no Supremo Tribunal Federal. Eu informo aos colegas que o que está sendo proposto aqui, nessa emenda à Constituição, é uma alteração no artigo 97 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que impacta em todo o funcionamento do Poder Judiciário, que tem particularidades. Setores da Justiça que têm necessidade de decisões rápidas, por vezes a abordagem do colegiado demora um pouco mais de tempo e isso pode inviabilizar o acesso a direitos. É sobre isso que fala o ministro Patrus Ananias. Porque no ódio que alguns aqui nutrem ao Supremo, podem estar atacando o Poder Judiciário e inviabilizando o acesso a direitos por parte... Por isso, presidente, que não seria recomendável que nós, de modo assodado, veja, chegou na semana passada esse texto aqui, já se vota a admissibilidade sem nenhum debate público. Por isso é prudente que retiremos da pauta, façamos um debate aprofundado, inclusive com a sociedade, para que o legislador possa, de modo sereno, que é o que é indicado quando se altera a Constituição, de modo sereno, se aprecie esse... Antes de você terminar de assistir esse vídeo, já deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com mais amigos, porque muitas pessoas estão precisando ficar por dentro desta informação e de todo o conteúdo que você também está assistindo e vai continuar assistindo agora. Muito obrigado, presidente, pela sua gentileza. Se acalme, doutor, se acalme, apresente argumentos. Por isso caminhamos pela retirada da PEC da pauta para que possamos discutir melhor essa matéria, presidente. Ok, muito obrigado, deputado. Aproveite, senhora presidente, para fazer aqui a leitura do artigo 97 da Constituição, que ora emendamos. Diz o artigo 97 da Constituição Federal: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Ou seja, já existia, senhora presidente, a previsão constitucional. O que estamos fazendo é dando clareza, especificando, melhorando o texto constitucional no que diz respeito à participação do Poder Judiciário nas decisões eventualmente tomadas por chefes de poder ou pelo Poder Legislativo. Não é possível
senhor presidente, que tenhamos todo um trabalho envolvendo, como no caso da própria PEC 8, meses, anos de tramitação. Esta PEC protocolada em 2021, aprovada em comissão especial e de Constituição e Justiça no Senado, no plenário, encaminhada, como disse no relatório, a esta Comissão de Constituição e Justiça, que passará para uma comissão especial após a aprovação, e assim propugnarei que aconteça, para depois, deputado Cabo Gilberto, ser referendada pelo plenário. Não é possível que um trabalho de meses, repito, aliás, corrigindo-me, de anos, de 594 parlamentares da República, 81 senadores eleitos pelos 27 estados da Federação, 26 e o Distrito Federal, 513 deputados federais eleitos pelos 26 estados da Federação e o Distrito Federal. Não é possível que em uma única canetada, um único ministro de um tribunal constitucional defina que todo aquele trâmite não merece ter, na promulgação da lei ou da emenda constitucional, a validade que os representantes do povo não só esperam que tenham, como votaram para que tivesse. Reserva-se o direito, é claro, para aqueles que perdem votações na Câmara de se queixarem, de reclamarem e, eventualmente, até de disputarem judicialmente as suas derrotas. Falo isso, inclusive, como parlamentar que perde muitas vezes aqui na Câmara dos Deputados. O nosso partido, aliás, o Partido Novo, costumeiramente é visto votando sozinho em determinadas matérias e perdendo as votações. Advogar que apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal possa desfazer uma decisão de um colegiado tão grande e representativo e mais democrático é, isso sim, senhora presidente, atentar contra a própria democracia. A democracia, ela é feita de maiorias, com respeito evidente às minorias, com respeito evidente à Constituição e, nesse caso, a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas isso não pressupõe que o direito de uma minoria eventual possa ser consagrado pela decisão de apenas uma pessoa. Todos somos falhos, absolutamente todos, ninguém é perfeito. E depositar na mão de uma única pessoa, de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de quem quer que seja, a confiança de que esta única pessoa tem mais condições de decidir sobre a constitucionalidade de uma lei ou de um ato de um presidente do poder é, repito, mais uma vez, por mais duro que possa parecer, atentar contra o próprio conceito de democracia e de equilíbrio entre os poderes. Não obstante, a limitação aqui proposta é a mínima necessária para que tenhamos relações entre os poderes que sejam relações realmente republicanas e para preservar a democracia no nosso país, que junto com a liberdade e a justiça são os nossos bens maiores. É o nosso bem maior e são os três, nossos bens maiores, em se tratando de uma república federativa em que há Estado de Direito e democracia. Aqui também, nós, claro, não achamos que numa república democrática há figuras inquestionáveis, acima de qualquer suspeita, nem chefes de poderes, por mais que o veso autoritário inebrie, muitas vezes presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, ministros do Supremo. Agora, apreciar essa matéria nesse contexto, nessa celeridade, nessa pressa, mal disfarça ou não disfarça o desejo de reagir, responder, retaliar, mostrar para o Supremo quem manda mais. Não é por aí que a gente faz a melhor lei, de forma alguma. E essa sessão, que é só para apreciar projetos que têm a ver com o Judiciário, com a Suprema Corte, com os ministros, é claramente
ascensão da Vindita e num ritmo atropelado. Obrigada, presidente. O deputado Chico deu uma ótima ideia. Eu acho ótimo nós definirmos de uma vez quem manda. E quem manda é quem tem voto, quem manda é o parlamento, e não ministros que se acham no direito de ter poder político, falando abertamente que o STF se transformou num poder político. Eu não me lembro de ter ido alguma vez na minha vida votar para algum ministro do Supremo. Se quiserem ter poder político, então vamos mudar e vamos fazer eleições para ministros do Supremo, né? Quem manda sim é essa casa. E sobre retaliação, não tem nada de retaliação. É o certo. Agora, claro, tem deputado do PSOL que se gaba e fala no microfone dizendo que pode aprovar essa lei, porque nós vamos derrubá-la no STF. Então vocês deveriam concorrer para ministro do STF e não para deputado, para ficar passando pano para ministro do STF. O povo quer ver esse parlamento aqui se levantar, sim, contra esses absurdos. Por isso, é não a retirada de pauta. Que não se trata de revanchismo, retaliação ou o que quer que seja. Na verdade, aqui nós estamos buscando restabelecer a ordem democrática no nosso país. Esse projeto é absolutamente meritório. Realmente, o que nós temos visto muitas vezes são ministros que, usando de um caráter político e ideológico, inclusive se manifestam e acabam prejudicando até mesmo a sua forma de votar nas respectivas decisões. E isso acaba prejudicando, como um todo, a própria ordem democrática. Então aqui o que se quer é justamente o reequilíbrio entre os projetos, no caso, né, entre os poderes. O que se quer, o que se pretende é restabelecer a ordem democrática vigente, que está, infelizmente, hoje sendo turbada, muitas vezes por conta do próprio ativismo judicial que muito se vê. Na verdade, se não tivesse ministros que descumprem a lei orgânica da magistratura, manifestando-se sobre o processo, dando opinião, sendo comentarista, não precisava fazer isso aqui. Mas tem que tornar crime mesmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal não tem que ser comentarista, deputado Sócios. Ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser cego diante das partes e deve olhar o que está nos autos e julgar de acordo com o que diz a Constituição. Hoje a gente vê o completo inverso. E não é um, não é dois. A Corte inteira tem feito dessa forma. Então, colocar, dentre outras coisas que essa inovação legislativa faz, dentre os crimes de responsabilidade, a manifestação de opinião sobre o processo como crime de responsabilidade é urgente, passou da hora, não tem nada de retaliação, muito antes pelo contrário, aqui nós estamos até atrasados. Esse foi o vídeo de hoje. Ajude a este canal a crescer. Se inscreva aqui nesse canal. Curte bastante, comenta sobre esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha com os amigos e vamos fazer com que o canal Conta Tudo Ju cresça novamente com a ajuda dos patriotas, com a sua ajuda e também com a melhor notícia que venho trazer para vocês.